Bora lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai iniciar um assunto um pouquinho diferente, né? Mas não tão diferente assim, né? Que hoje a gente vai aprender o que são os argumentos, né? Mas argumento depende dos objetos que a gente está estudando até agora, né? Que são as proposições, tá? Então, vamos estar definindo o que se trata disso. Então, definição, tá? Sejam. Então, aqui eu tenho P1, P2 até Pn com n maior ou igual que 1, tá certo? Eu tenho uma quantidade finita de proposições quaisquer. Tudo bem? Então, chama-se de argumento o que, né? Toda afirmação dada por uma sequência finita P1, P2 até Pn, né? Ah, aqui faltou colocar mais um, né? Seja um P1, Pn, faltou botar um Q. E Q, tá? Então eu tenho essas proposições, tá? É uma sequência finita P1, P2, Tn, que tem como consequência uma. Tem como consequência Q, tá? A gente já disse que ela era uma proposição, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, que a gente tem uma coleção de proposições, certo? Que vão, é, que vai gerar, né? Que vai ter como consequência uma outra proposição, tá? Que a gente chama de Q, tá certo? E a gente pode estar definindo, né? Esse argumento usando a seguinte notação, né? A gente coloca P1, P2, né? E todos os finitas proposições que você tiver, né? Como é, que tiver quiser extrair, né? Como uma consequência, né? E que a sua conclusão, tá certo? Então, todas essas proposições aqui que você assume, né, como está assumindo para poder provar a que, a gente chama elas de premissas, tá? Então, todas essas aqui são conhecidas como premissas, tá? E essa aqui é a nossa conclusão, tá certo? E aí esse símbolo aqui, a gente pode ler ele como símbolo de prova ou de acarreta, né? Então, quando você lê aqui essa notação, você lê a seguinte coisa, olha, as proposições P1, P2 até Pn provam que, ou acarretam que, né? Ou você pode dizer que decorre, né, dessas proposições, ou que deduz, né, dessas proposições. Tá certo? Então o argumento
é algo que tem essa estrutura, né? Onde você possui proposições que são premissas, né? Que você, a partir dessas proposições, que você tem um conjunto de proposições, né? Que você, de alguma maneira, quer mostrar uma outra proposição, tá? A partir desse conjunto de proposições, tá certo? Então, argumento é só algo que tem essa estrutura, tá certo? A partir de alguma coisa, você prova outra, né? A partir de uma coleção finita de coisas, né, de proposições, você prova uma proposição, tá certo? Então, como exemplo, considere as seguintes premissas, né? E, bom, vamos colocar as seguintes proposições aqui para a gente montar um exemplo para tentar ficar mais claro. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Eu vou chamar de P1, tá? Pedro é brasileiro. Tá certo? Vou chamar de P2. O Brasil localiza-se na Terra. Tá? E vou chamar de Q. Pedro é terráqueo. Ou seja, Pedro nasceu no planeta Terra. Pedro é terráqueo. Sei lá, né? Vai que o Pedro nasceu em Marte. Então a gente pode representar, né? A gente tem o quê, né? A gente tem duas premissas, né? Que é a P1 e a P2, né? Pedro é brasileiro, Pedro e o Brasil localiza-se na Terra. E a gente tem a nossa conclusão Q, né? Que diz que Pedro é terráqueo. Tá certo? Então a gente pode estar escrevendo, né? Com essa simbologia, né? Então, baseado nessas duas afirmações, nessas duas proposições, nessas duas premissas, né? Então, aqui a gente tem as premissas. Podemos concluir essa conclusão, né? Por mais esquisito que isso seja, né? Muito bem. Esse exemplo, né, que a gente acabou de falar, ele é conhecido como silogismo aristotélico, tá? Esse exemplo de argumento aí que a gente deu. Na verdade, ele faz parte, né, de uma classe bem maior, né, de argumentos que possuem essa forma, tá? Então, vamos explicar que forma que é essa. Então, um silogismo aristotélico é um tipo de argumento que possui a seguinte forma. Tá, que forma que é essa? É o seguinte, a gente fala que P1 é H é M, tá? Então, você pode imaginar que se H é M, então você pode imaginar que M é algo maior, né, que contém H, tá? Então aqui a gente tem M, né, e aqui a gente tem H, tá certo? Tem outra premissa, né, que é S é H, tá? Então você pode imaginar que o S ele está dentro
de H, tá? E possui a seguinte conclusão, né? Que, vou chamar aqui de C, de conclusão. Vou chamar de Q, vai, já que a gente está usando o Q como conclusão. S é M. Se você for olhar aqui no desenho, meio que isso faz... A conclusão ela faz sentido, né? Porque, veja bem, ó, eu tenho que H é M, né? Então H está dentro de M. Eu tenho, além disso, que SH, né? Então S está dentro de H. Então, por essas duas informações, a gente consegue concluir essa, né? Que S é M, né? Porque já que H está dentro de M e S está dentro de H, né? Então S está dentro de M. Tá certo? E aí, isso, a gente escreveu com essas letras aqui, né? Não é à toa, né? Para representar o silogismo mais comum que existe, que é o seguinte: todos os homens são mortais. Eita, o M aqui sempre é mais complicado. Mortais. Como Sócrates é um homem. Então, Sócrates é mortal. Tá certo? Então, isso aqui também é um exemplo de um argumento, né, que está dentro da classe aí dos silogismos aristotélicos, né? Todos os homens são mortais, né? Como Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal, né? Seguindo essa mesma estrutura. Tá certo? Bom, até agora, né? Vimos o que é um argumento, né? Mas como um argumento é formado de algo que a gente, de proposições, né? Que a gente chamou de premissa e de uma conclusão, a gente pode se perguntar, né, se existe algum critério para determinar a validade ou não de um argumento. Sim, existe. E a gente vai ver agora nessa definição. Vou dar uma salvada aqui. Então, dizemos que um argumento P1, P2, Pn, que prova que é válido se aconteceu o quê, né? Se e somente se acho que a vírgula está aqui, né? Se e somente se a conclusão que é verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. Sempre que as premissas, que no nosso caso aqui é P1, P2 até Pn, forem verdadeiras. Beleza, então o que isso significa, né? Significa que
a gente diz, né, que um argumento é válido exatamente isso, né, que a gente falou, né? A gente vai sempre que a gente considerar as premissas sendo verdadeiras, então a conclusão também vai ter que ser verdadeira, né? Porque se você tiver algo verdadeiro que implica falso, né, isso é muito estranho, tá? Então, caso contrário, a gente diz que é inválido, né? Ou não é válido o argumento, tá certo? Bom, para exemplificar isso, né, vamos verificar o próximo exemplo, tá? Que diz o seguinte: vamos verificar, né, se o seguinte argumento é válido ou não, tá? Então, vou colocar aqui, ó, verifiquemos. Vou colocar aqui, ó, na verdade, vamos aproveitar, ó, verifiquemos. Se o seguinte argumento é válido ou não, tá? Aí, beleza, né? Aí, o argumento é esse aqui, ó. O número, vou colocar até entre aspas aqui, ó. O número 2 é par e, repara bem, ó, a gente tem um e aqui, ó, e depois eu explico isso aí. O número 5 é ímpar, logo, o número 2 mais 5 elevado ao quadrado é a soma de um quadrado de um número par tá? Com o quadrado de um número ímpar. Tá certo? Bom, observe, né, que a gente pode separar, né, esse argumento nas seguintes proposições, né? Então, a gente separa aqui, ó, no P1 como sendo o quê, né? Que 2 é par, né? P2 é o quê, né? 5 é ímpar. Tá? E a nossa conclusão é o quê, né? Que o número 2 mais 5 elevado ao quadrado pode ser escrito como o quadrado, né, de um número par, tá? Vou colocar assim, ó, mais um quadrado de um número ímpar, né? Ah, e outra coisa, né? É um quadrado de um número par não nulo, tá? Número par, vai abrir aqui um espaço aqui, não nulo, tá? Então, onde A é par, com A diferente de zero, né? E B é ímpar. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente deve verificar, né, para ver se esse argumento é válido, né,
Essa é a proposição Q, ela é verdadeira, tá? Porque o que acontece, né? De cara, né, a gente já vê que as premissas são verdadeiras, né? Então, a única coisa que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho é estar verificando se a conclusão, né, vai ser verdadeira, tá certo? Então, para ganhar tempo, eu já vou estar colocando aqui todas as possibilidades para a gente estar analisando, tá certo? Então, vamos lá, né? Aqui vai funcionar assim, gente. A gente quer descobrir, né, se o 2 mais 5 elevado ao quadrado, né, também conhecido como 7 ao quadrado, que é 49, pode ser escrito, né, como a soma de um par com a soma, desculpa, com a soma de um quadrado de um número par com o quadrado de um número ímpar, tá certo? Então vamos checar, né? Na verdade, par não nulo, né? Então o primeiro par não nulo que a gente tem é o 2, tá? Então se a gente pegar o 2 e tá somando ele com o primeiro número ímpar, né, o quadrado dele, a gente tem aqui 4, né? Mais 1 dá 5. Bom, ainda tá muito baixo, né? Aí a próxima possibilidade seria o quê, né? Pegar, tipo, o par, né, aqui, né, e aumentar o ímpar, né? Então, beleza. Temos 2 ao quadrado, com 3 ao quadrado aqui, né, que dá 4, com 9 que dá 3, né? Ainda tá bem longe, né? E novamente, né, pegamos agora o 2, né, ao quadrado com o 5, tá? Que é o próximo ímpar. Então, aqui a gente vai ter o quê? 4 com 25 que dá 29, tá? Que ainda é insuficiente. Porém, se a gente mantiver o 2 aqui, né? E pegar o próximo ímpar vai ser 7, né? E aí já não dá mais, né? Porque já passa, né? Porque eu vou ter 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado, né? Que vai dar 53, né? Então já era, né? Aí o que que a gente faz? Bom, vamos para o próximo par, que é o 4, tá? E aí eu tenho o quê? 4 ao quadrado com o primeiro ímpar aqui, que vai dar 17. Então ainda não deu. O 4 novamente com o próximo ímpar, que é 3, né? Então 4 ao quadrado com 3 ao quadrado dá 25. Também não deu. O próximo ímpar 5, né? Então 4 ao quadrado com 5 ao quadrado dá 41. E novamente, né? O próximo ímpar que a gente for pegar aqui vai ser o 7, né? Que aí também, se com 2 aqui não dá certo, imagina com 4, né? Então, beleza, o próximo par, 6, tá? 6 ao quadrado dá 36, com o primeiro ímpar ao quadrado vai dar 37. E 6 ao quadrado, com o próximo ímpar ao quadrado, que é 3, né? Vai dar 45. E se a gente pegasse, né, o 6 ao quadrado com 5 ao quadrado, né? O que que daria, né? 6 ao quadrado com 5 ao quadrado, né? Daria 36, né? Mais 25, né? Que também, somando isso aqui, vai passar, né, de 49 bem fácil, né? Que vai dar 61, né? E aí, né? Beleza, com 6 não dá? Qual que é o próximo par? 8. E 8 também não dá, né? Porque 8 ao quadrado, né? Dá 64, né? Então, com isso a gente conclui o quê, né? Que a conclusão, ela é falsa, né? Então, logo, a conclusão é falsa, né? E, portanto, esse argumento, né? Não é válido. Tá certo? Ok, né? Então, como eu havia dito, né? Nesse exemplo aqui, a gente escreveu, né, um argumento de maneira diferente, né? A gente foi e colocou aqui o e, né? E depois a gente colocou tá aqui, né, logo, né? E esse logo, ele serve como uma conclusão, né?
Então a gente tem o quê, né? A gente tem essa outra maneira também da gente estar escrevendo um argumento, que é o que a gente vai chamar de correspondente condicional, tá certo? Já que aqui temos um advérbio de conclusão. Muito bem, né? Então vamos estar definindo isso, né? Então temos que um argumento é P1, P2 até Pn, né? Que prova que é válido se e somente se a condicional P1, P2 até Pn, tá? É uma tautologia. Certo? Então a gente tem essa outra maneira de estar identificando também um argumento, né? Porque é da mesma maneira como a gente estudou a parte de implicações lógicas, né? Porque aqui eu quero que coisas verdadeiras acarretam em coisas em uma conclusão verdadeira, né? Que é equivalente também a gente estar pegando, por exemplo, todas as premissas são verdadeiras, né? Se a gente tiver que a conclusão aqui é falsa, né? Isso aqui não tem chance de ser tautologia, tá certo? Então, tem essa outra maneira também da gente estar enxergando o argumento, né? Que seria com essa maneira condicional, né? E também a gente tem nome para isso, né? Por que não, né? O que a gente mais faz nesse curso é dar nome para as coisas, né? Por que isso seria diferente? Então, dizemos que esse negócio todo aí, P1, P2 e Pn, aqui com o Qzinho aqui, né? É a correspondente desculpa, é isso mesmo, correspondente. Estava pensando que era componente, não, mas é correspondente condicional tá certo? Do argumento P1, P2, até Pn, que prova aqui, né? Tá, e da mesma forma, né, a gente tem que reciprocamente, né? Reciprocamente, ou seja, toda condicional, né, corresponde a um argumento, tá? Então, toda condicional tá, possui
Vamos lá, né? A gente não peca mais por toda condicional e melhor pecar por excesso do que por falta, né? Então, toda condicional. Aqui é um ezinho, viu, gente? Aqui vamos botar um Q aqui para caber, tá? Possui uma possui um componente, um correspondente, na verdade, né? Estou usando correspondente. Não sei porque eu tô com componente na cabeça. Ou uma, né? Correspondente. Um correspondente. Ou corresponde, né? O que fica melhor, né? Correspondente, argumento? Acho que não fica tão ruim, não, né? Vai ficar parecido com o de cima. Correspondente argumento. Que é só pegar isso aqui, né? Trocar onde tem um E e botar vírgulas, né? Tá, aqui é só nome, viu, gente? Só para falar que a gente pode transitar entre condicional, argumento, vice-versa, tá? Que, por um lado, a gente pega o argumento, né? Coloca E no lugar das vírgulas, fecha isso aqui tudo, né? As premissas, né? E troca esse símbolo de prova pelo símbolo, pela condicional, né? E o contrário também. Tá certo? Então, só dar dois exemplos aí bem rapidinhos, né, dessa notação. Então, por exemplo, é, colocar assim, ó, a condicional a condicional ou melhor, eu ia colocar condicional associada, mas melhor colocar correspondente, né? A correspondente condicional, né? Do argumento. Então aqui a gente tem um argumento, né? Então beleza, né? Temos esse argumento aqui, ó. Tá? Temos esse argumento. Então, a correspondente condicional desse argumento é você repete tudo. Só tomar cuidado, né? Para colocar o E nos lugares certos, né? Então você faz essa organização aqui, né? Porque você vai fazer o seguinte, né? Você vai trocar essa vírgula, né? Pelo E, tá? Então aí aqui você dá uma organizada também para ficar claro que esse E tá só separando ali as premissas, né? Então você bota o E aqui de novo, tá? Isso aqui, tá certo? Aí outra coisa que precisa ficar clara também, que é isso tudo, tá? Implica nisso aqui, tá? Aí essa é a componente condicional, né? A correspondente condicional desse argumento, tá? Bom, assim como também temos que vale o contrário, né? Então, o argumento correspondente, né? Então, vou colocar aqui, ó. O
argumento correspondente a condicional, então beleza, né? Temos essa condicional aqui, né? P que implica QOR, tá? I. Vamos ver se vai caber aqui, ó. S, não S. QOR, que implica S, tá? Então a gente tem isso aqui, né? Deixa eu puxar um pouquinho para a direita para caber. Então isso aqui, na verdade, né? Isso aqui tudo, tá? Tem que ficar claro. Implica nisso aqui. S que implica P e não Q. Tá certo? Então, o argumento correspondente a essa condicional é o que, né? É você pegar essas coisas aqui que estão entre esses Z's aqui, tá? Então você tem isso aqui também, tá? E depois aqui no lugar disso aqui você coloca isso aqui e repete isso aqui, tá? No lugar disso aqui você vai botar a vírgula, tá? E aqui você repete. Então vai ficar de que maneira, né? Vai ficar assim, ó, vai ficar P que implica QOR, vírgula, não S, vírgula, QOR que implica S, tá? Isso aqui tudo prova S, que implica P e não Q. Tá certo, gente? Bom, aí é tranquilo, né? Só uma questão mesmo de nomear as coisas, né? Bom, a gente tem um certo probleminha aí, né, com a nossa definição de validade de argumento, né? Que a definição de validade, né, ela não diz como obter, né, a conclusão a partir das premissas, né? Mas sim se já conhecemos, né, as premissas e a conclusão, né? E se a gente já sabe, né, de alguma maneira que as premissas são verdadeiras, né? Quer dizer, na verdade a gente sempre tá, a gente sempre meio que parte, né, das premissas verdadeiras, né? Porque não faz nem sentido você ter um argumento onde você está partindo de alguma premissa falsa, né? Então, em geral, as premissas são conhecidas, né? As premissas a gente já sabe que são verdadeiras, né? E o interessante mesmo é checar, né, se a conclusão é verdadeira, tá? Porém, né, o que a gente vê até agora é só como é que eu posso dizer, né? Uma maneira de você atestar, né? Só de olhar, né, e saber de alguma maneira que a premissa, desculpa, que a conclusão é verdadeira, né? E além disso, essa conclusão não precisa nem estar relacionado com as premissas a princípio. Então, beleza, né? Aqui faltou condicional. Só vamos dar uma arrumada aqui. Beleza. Então, vamos ver esse exemplo aqui, tá? Olha só. Vamos lá, agora apareceu, né? Valdiclécia Carla mora no Sudeste, adora banho de rio e vai à igreja todo final de semana.
Me disseram que ela usa perfumes para criança e seu pai tem um carro 0 km de cor amarelo ouro. Qual a idade de Valdeclécia? Bom, aí é o que eu acabei de falar, né? Que esse é um exemplo de um argumento, né? Só que você tem que as premissas elas meio que são desconexas, né? Não tenho informação suficiente, né? Dadas essas premissas para descobrir qual que é a idade da Valdeclécia, né? Tipo, mesmo se eu soubesse, por exemplo, se eu soubesse, olha, a Valdeclécia tem 30 anos, tá? E descobrisse de alguma maneira e concluísse que esse argumento é válido, tá? Isso seria por outros meios, né? Eu não estaria usando as premissas, né? O que, por exemplo, né, já muda um pouco nesse outro exemplo aqui que eu vou deixar, né? O que, por exemplo, estou usando várias vezes o exemplo, né? Então, deixa eu colar aqui. Então, a gente tem isso. E a gente continua com isso aqui. Só um momento. Tá, agora está colado, né? Imagina que a gente tem a seguinte situação, então, agora. Dois homens estavam conversando no bar e um vira para o outro e diz: Bom, lembrando que esse já é um problema um pouco antigo, né? Então é na época que poderia ir no bar, né? Agora, gente, cada um se cuida, sabe? Procura evitar aglomerações, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Dois homens, né? Estavam conversando no bar. Um vira para o outro e diz: Tenho 3 filhas. A soma da idade delas é igual ao número da minha casa. Bom, supondo que a casa esteja na frente do bar, né? E eles estão lá dentro e não estão vendo a casa, tá? E o produto é 36. Aí, beleza, né? Esse é um cara que diz, né? O outro pergunta para ele: Posso determinar a idade das suas filhas com apenas esses dados? Aí ele responde: Não, falta uma informação fundamental, tá? Então isso significa o quê, né? Que sem essa informação você não consegue deduzir a conclusão, tá? Qual que é essa informação fundamental? A minha filha mais velha toca piano. Então com isso ele fala o seguinte, ó, determine a idade das minhas filhas e o número da minha casa, tá? Então nós temos algumas premissas, né? Por exemplo, 3 filhas, né? E a soma da idade delas é igual ao número da casa, né? Então isso poderia ser uma premissa, tá? Aqui tem que o produto é 36, poderia ser uma outra premissa. E a informação fundamental aqui, né? Poderia ser, por mais estranho que seja, né? Poderia ser uma outra premissa também. E aí a gente quer determinar que, né? Que seria o que, né? Aí tanto a idade, né, das filhas, quanto o número da casa, tá? Então, vamos lidar com o que a gente tem, tá certo? Para ganhar um pouco de tempo, né? Eu já escrevi as possibilidades das idades. Então, a gente tem a seguinte situação. Olha só. Aqui eu escrevi a possibilidade, né, de todas as possibilidades, que vão ser um total de 8, né, da soma que o produto das idades, né, dão 36, tá? E aí depois o que eu fiz, né? Eu fiz a soma, né, de cada uma dessas idades também, tá?
Então, aqui a gente tem esse primeiro caso, né, que uma filha tem 1 ano, outra filha tem 1 ano, outra tem 36. Essa aqui, né, que uma tem outra tem 2 anos e outra tem 18, e por aí vai, né? Sendo que o produto dessa aqui é tudo 36 e a gente tem essa soma, né? Então, ele fala que a soma, né, das idades é igual ao número da casa. Tá, então eu fiz, né, aquela tabela, né, baseado nas premissas P e Q. Só que falta usar a R, né, que é a informação fundamental. Então, a gente tem que ver onde é que realmente faz diferença a informação fundamental, né? Ao ponto de ele não precisar de sair, né, e ver o número da casa, né? Então, essa informação fundamental, que da filha mais velha tocar piano, só é relevante quando a gente desempata esses dois casos, tá? Porque o que que acontece? É, o que que eu quis dizer com desempatar? Porque ele diz o seguinte, né? Minha filha mais velha toca piano. Isso significa o quê? Que existe uma filha mais velha. Porque nesse caso aqui de cima, temos gêmeas, né? No caso, né? Então temos duas filhas mais velhas. Então aqui não, né? Na verdade, ele não descreve. Ele descreve a minha filha mais velha. Então ele usa um artigo definido, né? Então existe uma filha mais velha, não duas filhas mais velhas, né, com a mesma idade. Então, essa informação ela é fundamental para você descobrir, né, que existe uma filha mais velha, não duas, e que a idade dela, no caso aqui, é 9, né, porque essa informação só existe para isso, né, senão não faria sentido. Tipo, a gente só consegue encaixar aqui, tá certo? Então, nesse caso, a gente conclui que as filhas possuem idade 2, 2 e 9, e a casa dele, né, possui o número 13. Tá certo, gente? Então, aí sim, né, a gente tem um exemplo de um argumento que as informações, né, elas são bem amarradas, né, as premissas. A partir das premissas, você consegue deduzir, né, você consegue concluir alguma coisa, né? E beleza. E na próxima aula, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai estar estudando algo nesse sentido, que a gente vai estar vendo o que são as regras de inferência. Tá? E essas regras de inferência, o que que ela vai fazer, né? Ela vai servir para verificar, né, a validade de argumentos, mas de um jeito mais esperto, né? Partindo, a gente vai ver regras, né, no qual você vai partir das premissas, né? E usando essas regras vai chegar na conclusão. E aí a gente vai usando essas regras, né, dá para verificar, né, se a conclusão de fato, né, ela é consequência das premissas que foram dadas. Tá certo, gente? Então, se cuidem, tá? Usem máscara, se possível, não saiam de casa sem necessidade. E até a próxima.